De acordo com um levantamento realizado pelo Sincomércio, o Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, o setor dessas cidades abriu 65 novas vagas de emprego neste mês de agosto, mais que o dobro registrado em julho. Os dados compõem a pesquisa de emprego realizada mensalmente pela FEComércio SP, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base nos dados do Ministério do Trabalho por meio do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e o impacto de seu resultado nos municípios paulistas, calculado através da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. O assessor econômico do FEComércio, Jaime Vasconcelos, faz uma análise do crescimento apresentado neste levantamento. O FEComércio, através da sua assessoria técnica, faz uma avaliação mensal desde maio do comércio varejista, do desempenho do emprego formal, da movimentação de vagas seletistas do comércio varejista dos municípios do estado de São Paulo e também, lógico, do estado de São Paulo como um todo, através de informações do CAGED e da RAIS, ou seja, informações oficiais. Nas nossas observações no decorrer do ano de 2016, fomos percebendo que os saldos negativos, ou seja, quando há mais desligados do que admitidos, eles começaram realmente muito grandes no início do ano, janeiro, fevereiro e março, e a partir de abril, esses saldos negativos, ou seja, a perda de vagas, começou a ficar cada vez menor, o que é um bom sinal, e agora nos meses de julho e agosto, já um crescimento do mercado de trabalho do comércio varejista, admitindo mais funcionário do que desligando. Foi o que ocorreu no estado de São Paulo e também é o que ocorre, por exemplo, a gente observando os dados de agosto, em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Em Americana, só em agosto, 37 vagas geradas no varejo, e em Nova Odessa, que é o desempenho pior, houve uma estabilidade, o mesmo número de admitidos e desligados, e em Santa Bárbara do Oeste, 28 trabalhadores a mais admitidos do que desligados, puxados pelos supermercados. Ou seja, a tendência foi de amenização da perda de vagas e, nesse momento, um retorno ao crescimento do mercado de trabalho formal. Vasconcelos traz as perspectivas do setor para os próximos meses. Nós estamos observando que o dado de agosto, naturalmente, ele é positivo devido à database da convenção coletiva, ele desencoraja as demissões sem justa causa. Nós estamos esperando um mês de setembro, que são os dados que serão divulgados por agora e a gente vai entregar as estatísticas mais para frente para o município. Nós esperamos um mês de setembro razoavelmente próximo a zero no estado de São Paulo, algumas cidades com crescimento, outras com queda, ou seja, muito próximo a zero, porque há uma tendência clara de cuidado do empresário na hora da contratação. E já para outubro e novembro, um retorno do saldo positivo, como foi em julho e agosto, devido às vagas de emprego temporário que são abertas no comércio varejista, principalmente nos meses, todos os anos, mês de novembro, o saldo é bastante positivo. No estado de São Paulo, ano passado, quase 15 mil vagas foram geradas de emprego temporário, isso influencia muito. Só que ano passado, o mês de outubro, ficou negativo e nós só tivemos esse desempenho positivo em novembro. Em 2016, nós esperamos um mês de outubro um pouquinho positivo, bem pouquinho, mas pelo menos gerando vagas, e aí sim, uma projeção de contratações de temporários aí no mês de novembro, em torno de 16 a 20 mil trabalhadores, o que nesse momento significa que o empresário aos poucos vai ganhando otimismo e aos poucos também o consumidor começa a retomar o seu consumo, e isso só vai acontecer se a inflação continuar a tendência de queda e os juros também continuar a tendência de queda, como é a nossa perspectiva para o fim de 2016 e também para todo 2017. O representante da entidade aponta os principais reflexos da crise econômica e política do país nos últimos anos no comércio varejista. O varejo, ele tem a característica de vender ao consumidor final, ou seja, quem vai consumir a mercadoria. Então, naturalmente, ele é muito dependente do consumo das famílias. Como nós temos um desempenho muito ruim do consumo das famílias, porque o consumo está mais baixo devido à inflação, o poder de compra é prejudicado, nós temos o consumo das famílias também prejudicado pelo próprio desemprego, pelo endividamento, pela inadimplência. Então, uma série de fatores afetou o consumo das famílias, diminuiu as vendas do comércio por consequência e, naturalmente, se diminui as vendas, o empresário
empresário se vê obrigado a reduzir os seus custos, sendo a sua mão de obra um dos principais custos da empresa. Então, uma questão de consumo das famílias afeta todo o desempenho do setor e, consequentemente, traz mais desemprego. Nós percebemos que, desde o ano passado, há uma redução grande do faturamento das empresas do varejo. Ano passado, no estado de São Paulo, houve um desempenho negativo, já descontado a inflação, de mais de 6%. Esse ano ainda acumulamos uma queda de 2% em relação ao ano passado, de janeiro a julho, e já descontada a inflação. Por mais que seja um desempenho um pouco mais ameno, ainda está no negativo, e a tendência é realmente essa. A economia como um todo e o varejo como um todo, os seus desempenhos, eu gosto de fazer uma analogia como um prédio. Nós chegamos ao 8º subsolo no elevador, agora estamos no 6º subsolo. Aos pouquinhos nós vamos retomando a atividade econômica, as vendas, o emprego, e a economia vai gradual e lentamente voltando ao térreo, vamos dizer assim. É importante demonstrar que a tendência é de melhoria, uma melhoria, como eu disse, gradual. Nós não vamos retomar em 2016, nem em 2017, provavelmente também não em 2018, os mesmos níveis de capacidade de vendas e também de emprego do que nós víamos em 2011, 12 e 13. Essa tendência deve ficar para 2019 e 2020. Mas mesmo assim, só de observar uma amenização dos indicadores, um retorno do consumo, melhoria do mercado de trabalho, só de ter um desempenho que não mais é desacelerado, mas iniciando uma aceleração, já é um bom sinal para esse final do ano, para o nosso Natal e também para o ano de 2017, que o país, sem dúvida nenhuma, deve crescer entre 1,5% e 2%, comparado a 2 anos de queda de mais de 3%, já é um alento para a gente. O estudo aponta que o setor com maior geração de empregos durante o mês de agosto foi o de supermercados, que ofertou 20 postos novos de trabalho, seguido de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos com 19. No acumulado do ano, nas cidades de Santa Bárbara do Oeste, Americana e Nova Odessa, entretanto, a queda no número de vagas ainda é significativa, com 270 demissões nos 8 primeiros meses, sendo 198 apenas nos estabelecimentos de vestuário, tecidos e calçados. Em 12 meses, a retração do mercado de trabalho no comércio varejista da região é ainda mais significativa, com a eliminação de 647 empregos formais. Ricardo Camargo para o Jornal da Brasil.